Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar os construtores primários, o novo recurso do C# 12 que está previsto para ser lançado agora em novembro de 2023. Para testar os exemplos mostrados aqui, você vai precisar usar o Visual Studio 2022 Preview. Se você ainda não tem o Visual Studio 2022 Preview, você pode acessar o link aí, googando Visual Studio Download, e no primeiro link você pode acessar aqui e baixar a versão prévia do Visual Studio 2022. Então, antes de apresentar os construtores primários, vamos recordar como os construtores funcionam atualmente na linguagem C#. Então, no C#, um construtor é um método especial que é chamado quando um objeto da classe é criado. E eles são usados para inicializar o estado de um objeto, o que normalmente envolve definir os valores das propriedades da classe. Então aqui eu tenho como exemplo uma classe aluno, tem 3 propriedades, tem um método e tem um construtor com 3 parâmetros. Então vamos ver esse construtor em ação num projeto console usando o Visual Studio 2022 Preview. Eu vou abrir aqui um projeto console que eu criei usando o recurso Top Level Statements. Então olha, aqui está a minha classe aluno, né, com as 3 propriedades, o método que vai concatenar o nome e sobrenome e o construtor parametrizado. Aqui ó, eu estou criando uma instância de um objeto aluno 1, estou exibindo o nome completo e a nota do aluno. Executando aqui ó, nós vamos ter este comportamento, olha, a exibição do nome completo e da nota. Tudo muito simples. Então vamos agora ver o que são os construtores primários. Um construtor primário, ele pode ser definido assim: ele é um recurso que permite definir e inicializar propriedades diretamente na lista de parâmetros do construtor, e esses parâmetros estão disponíveis em qualquer lugar no corpo do tipo. Então vamos aplicar esse recurso aqui ó, a nossa classe aluno. Eu vou agora criar um construtor primário aqui, olha. Eu vou fazer assim, ó. Vou definir esses parâmetros aqui, ó, na classe. Então aqui eu não vou precisar mais desse construtor aqui. E agora aqui, olha, eu vou atribuir os parâmetros às propriedades: nome, sobrenome e nota. Ponto. Acabei de criar um construtor primário e eu tenho aqui a minha classe aluno, que define 3 propriedades, e o método. Essa classe agora possui um construtor primário com 3 parâmetros: nome, sobrenome e nota, e inicializa as propriedades nome, sobrenome e nota com os valores fornecidos aqui nos parâmetros. E o método nome completo vai retornar, né, o nome concatenado. Se eu executar esse código, olha, eu continuo criando a instância da classe, definindo aqui os valores dos parâmetros, e aqui eu estou exibindo o nome completo e a nota. Se eu executar, eu vou ter aqui agora ó, o mesmo resultado. Então aqui ó, está o construtor primário que foi definido aqui no C#. Então, ó, lembrando que aqui, ó, vamos abrir aqui o projeto. Olha, eu estou usando o Net 8, né, e o C# 12 no Visual Studio 2022 Preview. Então, os construtores primários, eles colocam os parâmetros de um construtor no escopo para que toda a classe seja usada para inicialização ou diretamente como o estado do objeto. Eu posso usar também aqui, ó, a palavra init para tornar as propriedades somente leitura. Por exemplo, posso fazer assim, ó, definir init aqui, init aqui, init aqui. E o resultado vai continuar sendo o mesmo, né? Ó, Maria Silveira, nota 9. Eu posso também aplicar outros recursos aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o sobrenome. Eu posso definir aqui ó, um to-lower no sobrenome. Então agora o sobrenome ele vai ser convertido em caixa baixa, em letras minúsculas. Executando, olha, eu tenho esse resultado. Olha aqui, o sobrenome Silveira está em minúsculo, continua funcionando. E eu posso simplificar ainda mais o código no caso das propriedades serem somente leitura. Por exemplo, se eu tiver o caso de nome e sobrenome sejam somente leituras, eu posso fazer o seguinte, olha, não preciso mais definir essas propriedades, só vou definir a nota, né? Só que agora eu posso passar diretamente os parâmetros para o método, nome e sobrenome. E o meu código vai continuar funcionando. Então agora, olha, o meu código ficou mais simples ainda. Vou executar aqui, ó.
continua funcionando. Aqui o único porém é que, por exemplo, se eu tentar usar a instância de aluno 1 criada e acessar, eu só vou ter acesso à nota e ao nome completo. O nome e a propriedade, eles não estão acessíveis aqui, usando este recurso. Então nós podemos destacar aqui as seguintes vantagens deste recurso aqui. Ele simplifica o processo de criação de classes, eliminando a necessidade de inicializar propriedades separadamente. Ele torna o código mais conciso e legível. Ele permite que o compilador verifique se todos os parâmetros do construtor primário são atribuídos definitivamente. Essas estão 3 vantagens deste recurso. E uma desvantagem que nós podemos elencar é a seguinte: se eu quiser criar outro construtor, eu vou ter que chamar o construtor primário. Então isso pode dificultar a manutenção do código. Então vamos ver isso na prática. Retornando aqui para o nosso projeto, eu vou restaurar aqui as propriedades nome e sobrenome. Então vamos supor que eu queira criar aqui 2 construtores. Um construtor sem parâmetros, então vamos criar aqui um construtor sem parâmetros. Então eu tenho uma classe aluno com um construtor primário e agora eu vou criar outro construtor. O primeiro construtor vai ser um construtor sem parâmetros. Então eu vou fazer assim, public aluno, ele não tem parâmetros. Para mim fazer isso, eu tenho que definir a palavra diz, eu tenho que chamar o construtor parametrizado. Então aqui eu vou chamá-lo e já vou passar os valores. Pronto, olha, criei um construtor sem parâmetros e para isso, eu tive que invocar o construtor primário. Se eu não fizer isso, se eu não usar a palavra diz aqui, eu vou ter um erro. Então eu tenho que usar o diz aqui. Aí eu posso vir aqui, e criar uma instância usando esse construtor sem parâmetros. Agora eu vou criar um outro construtor que vai receber apenas a nota do aluno. Então, por exemplo, aqui, public aluno, eu vou passar int nota, então eu tenho que invocar o construtor primário usando diz. Aí eu tenho que passar o nome, o sobrenome e a nota, que vai ser recebida como um parâmetro. Então aqui, eu posso invocar esse construtor e passar a nota dele aqui, Então aqui essa seria uma desvantagem. Você tem que invocar o construtor primário quando você for criar qualquer outro construtor, seja ele sem parâmetros ou com qualquer outro número de parâmetros. E neste caso, você pode notar que é requerido o uso da palavra diz ao invocar o construtor primário. Se eu omitir o diz aqui, eu vou ter um erro do compilador. Então, este recurso, ele já existia na linguagem C#, só que ele era restrito aos records. A partir do C# 9, nós poderíamos definir um record da seguinte maneira. Eu vou criar um record aqui, usando o construtor primário. Record, só que eu vou criar com o nome de pessoa. Então vamos definir aqui, string. É assim que eu faço nos records. Nome, string, sobrenome e int. Vou colocar a idade aqui. E aqui, olha, vamos criar um construtor aqui sem parâmetros. Maria Silveira, idade 31. Então tá aqui, um record com um construtor primário e eu estou definindo um outro construtor que está invocando o construtor primário. Aqui nós podemos comparar a classe aluno com record e o que nós percebemos aqui? A diferença é que na classe, olha, os parâmetros são escritos em letras minúsculas. Olha aqui, os parâmetros estão escritos em letra minúscula. E no record, nós usamos Pascal Case. Então, o motivo é que o construtor primário nas classes, ele atua mais como um argumento do que como uma propriedade, enquanto que no record não, né? Ele atua mais como uma propriedade. Então, este recurso, ele também pode ser aplicado em structs. Porque desde o C# 11 nós já tínhamos uma sintaxe semelhante no record struct, com um construtor sem parâmetros. Então esse recurso, ele elimina a necessidade de código repetido, como eu mostrei aqui, e torna o seu código mais conciso e legível na criação de classe, principalmente quando as classes tiverem muitas propriedades. Então era isso que eu queria mostrar essa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.